50 pessoas. Oiê, Paulinha, boa noite! boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada, viu? A Tava melhor aqui só ouvindo nutricionista do aqui, ó, mundo, pô. feliz, os elogios. Não, mas é verdade, a gente só fala a verdade. Então, eu tava falando disso, indicar alguém muito sério, né? E a gente faz questão de indicar bons profissionais em nutrição, de verdade. Se você procurar no Instagram, cara, tem um monte de coisa legal de nutrição, mas tem coisa muito rasa, né, Paula? Tem umas coisas muito superficiais. A Paula, cara, ela vai a fundo, ela não deixa, ela faz umas lives e fala assim, caramba, meu, é muito conteúdo, pelo amor de Deus. Então, por isso que a gente confia, indica. Um monte de aluno meu tem os programas da Paula, adoram. E tem o NutrisRun, tem o Comer e Treinar. Enfim, a Paula também tem um monte de produtos online muito tops de nutrição. Mas enfim, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está fazendo 1 quilhão de lives aí. E eu te avisei, ó, olha como a Paula é gente boa, é profissional. Eu avisei a Paula em cimíssima da hora, porque a gente está na correria aí de projeto Bora Correr, e lives e vídeos e aulas e tal. E aí eu falei, Paula, eu queria fazer uma live com você segunda-feira. Eu avisei ela ontem à noite. Na hora, ela abriu, topado, fechou, tal, vambora. E tá aqui, ó, super generosa, obrigado, viu? Agradece Pedro Simplício também, que é parceiro aí do projeto, tá aí junto. Obrigado, Pedrão, obrigado a vocês. Imagina, Rô. Bora, né? Bora tirar dúvida aí dessa galera, né? Sobre emagrecimento, performance. Tô curiosa para o que é que surgiu aí de dúvida. Não, massa. Ó, tem algumas que a galera perguntou aqui, mas tem uma que me fizeram outro dia numa live minha de perguntas e respostas. Eu falei, cara, eu sempre jogo a bola para Paula. Pergunta para Paula, é nutrição, pergunta para ela. Mas a pergunta era sobre emagrecimento e performance. A pessoa Uhum. queria aumentar a massa muscular. Mentira, não foi na live de perguntas e respostas, foi no meu direct. Ah, verdade, eu marquei você no meu direct. A pessoa, ela estava um pouco acima do peso, ela era um perfil um pouco mais cheinha, era uma moça, uma mulher, mas ela adorava a massa muscular. Ela não queria de jeito nenhum perder massa muscular, ela queria ganhar massa muscular, mas ela também queria emagrecer. E aí ela estava nesse Uhum. dilema, professor, mas se eu correr, eu vou conseguir aumentar a massa muscular, mas eu também quero emagrecer. Aí eu falei um spoiler que eu tinha aprendido com você. Eu falei, olha, você precisa priorizar o treino e a alimentação, porque as duas Uhum. coisas meio que concorrem. E aí, dá essa dica pra gente, Paula. Como é que a pessoa que quer aumentar a massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo, como é que ela Uhum. come? É, gente, assim, primeira coisa é entender que, assim, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Funciona, é possível? É possível. A grande questão é que, provavelmente, tanto no treino quanto na alimentação, você tem que escolher priorizar alguma coisa, porque não dá para o nosso corpo é, acionar todas as vias e fazer perfeitamente as duas coisas. Então, ele vai investir toda a energia dele, acionar tudo que ele precisa para construir tecido magro e, ao mesmo tempo, também ativar todos os mecanismos para queimar gordura. Não tem como fazer as duas coisas tão perfeitamente ao mesmo tempo, mas claro que elas podem sim coexistir. O exemplo clássico disso é aquela pessoa que não treina há muito tempo, né? Ou então estava até treinando, mas vinha com aquele treino. Isso, estou até me referindo à parte do treino de musculação, mesmo treinos de força. Mas vinha com aquele treino talvez um pouquinho mais fraco, um pouquinho aquém. E aí, às vezes, ela tá lá com assessoria de um personal, etc. Ela começa a treinar de maneira muito mais efetiva, começa a fazer uma musculação boa e começa ao mesmo tempo a fazer uma alimentação mais voltada para o emagrecimento, e aí nos primeiros meses essa pessoa vê que ela perde gordura e ganha massa muscular muito bem. Mas qualquer pessoa que passe por essa situação vai ver que os meses vão passar e se a alimentação não estiver correspondendo à questão do ganho de massa magra, ou seja, com um pouco mais de energia, com um pouco mais de carboidrato, ela vai tender a estagnar no ganho de massa magra e vai só continuar perdendo gordura se a alimentação dela estiver voltada para emagrecimento. Isso por quê, Ru? Então, assim, ela ganhou exponencialmente por um período massa magra por conta do treino, porque o treino que não estava nada efetivo ou que não existia, passou a existir. Então, foi um estímulo ao ganho de massa magra. E nesse período, se essa pessoa só comer
Eu brinco assim, se a pessoa só beber água e comer alface, ela vai ganhar massa magra de qualquer jeito, mas isso é por um tempo muito delimitado. Então é muito difícil da gente otimizar as duas vias fazendo uma mesma estratégia. Não tem como. Então, via de regra, é bem isso que você falou. A gente tem que escolher no momento inicial, o que é que a gente vai priorizar. E o que eu falo para o meu paciente, para o meu aluno, é prioriza aquilo que mais te incomoda. Então, se agora você está mais incomodado com o excesso de gordura corporal, escolhe nesse momento entrar com todas as forças para o emagrecimento. Se você está mais incomodado, que acha que a massa muscular está baixa, sente que não tem tônus muscular, se incomoda com isso, não consegue corresponder no treino de força e você gosta muito desse aspecto, bom, entra com tudo para o ganho de força, para o ganho de massa magra. Mas é entender realmente que um planejamento alimentar voltado para o ganho de massa magra, ele não tem muita compatibilidade com um planejamento de poucas calorias. Então, a gente sempre vai estar falando de um planejamento com um pouquinho mais de calorias. E não necessariamente a pessoa vai ganhar gordura nesse período em que ela está tentando ganhar massa muscular. Não necessariamente. Mas Sensacional. que isso pode acontecer, pode. Sabe por quê, Paulinho? Eu trabalhei muitos anos em academia, né? E era clássico aqueles tipos de alunos. Esse caso especificamente era uma mulher que me escreveu falando nisso, né? Ela queria aumentar a Uhum. massa muscular, mas ela também queria emagrecer. Mas é clássico ver os homens, né? Aquele biotipo um pouco mais fortinho, mas um pouco mais musculoso, só que um pouco, Uhum. vamos dizer assim, carinhosamente, um pouco roliço. O cara Uhum. meio inchado, assim, sabe? O cara tem uma Sim, barriguinha e tal, mas ele não quer abrir mão da massa muscular. Ele quer fazer supino com 100 quilos, quer levantar sim. 400 quilos no leg press, ele quer aumentar a massa muscular porque ele não quer ficar papo de academia, né? O cara não quer ficar um frango e não sei o que e tal. E ele quer aumentar a massa muscular e ele quer emagrecer. Não, professor, é só essa barriguinha aqui. Ele pega no penizinho, é só essa barriguinha que me incomoda. Mas o cara não muda a alimentação. E a Paula acabou de É dizer, mesmo. meu, o foco do emagrecimento é mexer nas calorias, é a energia mais baixa para fazer você gastar mais energia e emagrecer. E esse tipo de alimentação é incompatível com a hipertrofia significativa, né? Então, teimosos aí de Uhum. plantão, escutem a nutricionista. Se vocês não querem escutar o professor, escutem a voz da experiência. Eu gostei dessa palavrinha que você usou no final, Lu. O planejamento hipocalórico, né, dieta hipocalórica, ela é incompatível com ganho de massa magra significativo. É isso que faz a frase estar perfeita, porque se você não tivesse usado essa palavra, a frase estaria errada, na verdade. Porque, assim, um planejamento hipocalórico, ele não é incompatível com ganho de massa magra, mas sim, do jeito que você falou, ele é incompatível com ganho otimizado de massa magra. Então, não Sim, é e o que você impossível. falou também do exercício, né? Tem gente que vai, não, mas eu Uhum. faço musculação. Aí eu faço musculação, você vai olhar o treino. É aquele treino bem fraquinho, bem meia boca, com pouca intensidade, né? Com pouca intenção mesmo, né? A pessoa faz meio de qualquer jeito. Gente, para ganhar massa muscular, para quem pratica musculação, a Paula pratica musculação, ela sabe o que eu estou falando. Cara, você precisa fazer um treino sério, correto, intenso, Uhum. com a intensidade certa. Não é um treino que você entra e sai da academia como se nada tivesse acontecido. Você tem que romper fibras musculares, precisa ter uma ativação neural alta lá na sua placa motora terminal do músculo, ou seja, precisa estimular a fibra muscular e a gente faz isso com cargas altas, né? Com adequação de biomecânica, enfim, tem um monte de coisa para fazer um treino correto, né? Não é só, tô fazendo musculação, mas às vezes não está estimulando a sua fibra do jeito que queria, não está judiando do corpo ali como deve ser feito para ter uma síntese proteica, para ter uma hipertrofia lá na frente. Então, dá para manter a alimentação. A Paula falou, se fosse significativo não dava, mas o treino precisa ser ajustado e a alimentação precisa ser ajustada e você precisa querer fazer isso. Sabe outro detalhe, Paula, que eu Uhum. percebo? Muita gente não busca orientação profissional. E eu sempre bato nessa tecla, você já me acompanha há algum tempo, sabe? Um monte de vídeo a gente fala. Eu e a Simone, a gente faz live toda hora, a gente sempre fala de você e fala de nutricionista, né? Porque, cara, se você Uhum. soubesse fazer sozinho, você já tinha o resultado que você quer. E a real é que você não Uhum. sabe. Ah, mas eu sei como emagrece. Não sabe. Se você soubesse, você já estava magrinho, definido, musculoso. Eu sei como correr uma ação silvestre. Por que nunca correu? Não, não sabe. Você precisa Uhum. de orientação. Então é meio pesado falar assim, desculpa, né? Fica meio até arrogante falar assim.
mas é real. A gente precisa, às vezes, ter essa humildade de buscar informação. Por isso que eu trouxe a Paula aqui, porque ela é a informação de nutrição que a gente precisa. Paulinha, obrigado. Primeira pergunta que mandaram no inbox lá. Isso é bem específica. Qual que é a melhor proteína vegetal que pode substituir a proteína animal? Quem perguntou foi a Ana. Eu não sei se a Ana não come proteína animal, mas ela quer substituir pela vegetal. Qual que é a melhor proteína vegetal? Tem uma? Na verdade, Rô, eu diria que para os veganos, né, se a gente está falando que não vai ter nenhuma proteína animal, né, não vai ter nem carne, nem ovos, nem laticínios no cardápio, só vai ter proteína vegetal. Aí eu digo que o ideal é sempre fazer um blend, é uma mistura de todas as fontes de proteína vegetal. Por quê? Todo mundo, essa é até um conhecimento bem popular da nutrição, né? É uma coisa que a gente aprende lá no início da faculdade, bem básico, que a gente fala, a mistura do feijão e do arroz é perfeita, porque um aminoácido que falta em um tem no outro e o aminoácido que não tem no outro tem no feijão. Enfim, que eles se complementam, né? Que é uma mistura clássica do prato do brasileiro e que realmente eles se complementam em termos de proteína. E é bem isso, Rô. Na verdade, as proteínas vegetais, de maneira geral, elas tendem a não ser completas nos aminoácidos. A gente tem uma determinada quantidade de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz, então a gente tem que obter a partir da alimentação. E as fontes de proteína vegetal, é exatamente como eu citei o caso do arroz e feijão. Elas tendem a faltar em um ou em dois aminoácidos. É diferente da carne, do ovo, que quando você pega esse alimento, ele já vem ali com todos os aminoácidos essenciais na composição. Então, por isso que no caso dos veganos, eu diria para sempre trazer todos os alimentos que são fontes de proteína vegana, né, de proteína vegetal. E nesse caso, quais seriam? Todo o grupo das leguminosas, que é o caso de feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, o amendoim, que na verdade é fonte é Nossa, dessa adoro família amendoim. aqui. Fala que pode comer amendoim. Primeira dama, amendoim é proteína, viu? Olha que bom, pode comer bastante. É fonte de proteína, sim. A gente tem que ter uns cuidadozinhos com o amendoim, mas assim, via de regra, sim, é ótimo, é leguminosa. Para mim, na verdade, as leguminosas até é um dos principais grupos, assim, um dos grupos fontes de carboidrato que eu acho que mais são interessantes, que mais valem a pena, exatamente por conterem muita proteína na composição. O grupo das leguminosas é o que é a fonte de carboidrato que mais vai ter proteína associada. Então, para mim, por conta dessa característica em específico e por ser uma fonte absurda de fibra, viram a melhor fonte de carboidratos, tá certo? Mas até só uma ressalva, o amendoim, diferente dos outros, ele é mais parecido até em composição nutricional com as castanhas e tudo mais, porque ele tem pouco carboidrato associado e tem mais gordura, diferente do feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que tem boa quantidade de proteína e boa quantidade de carboidrato e é mais reduzido em gordura. Mas fora isso, os cereais, que é o caso do arroz, do trigo, do milho, todos eles vão ter um pouquinho de proteína também na composição. Então, eles têm um pouquinho de aminoácido. Na verdade, até tem vários alimentos, até mesmo as raízes e tubérculos, como é o caso de batatas, elas têm um pouquinho de aminoácido também. Mas quais são as fontes expressivas para os veganos? Principalmente o grupo das leguminosas. Até tem, as pessoas pensam muito em cogumelo, né? Falam em cogumelo como fonte de proteína. E eu sempre digo assim, gente, assim, até para o vegano, ele até a gente pode considerar que é uma fonte de proteína bacana, mas na verdade ele tem uma concentração muito pequena de proteína. Nunca veja o cogumelo como assim, vai ser a estrela do meu prato da fonte de proteína dessa refeição, vai ser o cogumelo. Não, o cogumelo é muito baixinho em proteína, então prefira sempre associar o cogumelo a essas leguminosas. E o outro, até aproveitando o assunto do vegano, o outro mito é quinoa, Rodrigo. Quinoa as pessoas também acham que é uma fonte assim enorme de proteína. Sim, ela é uma fonte boa, mas, gente, ela é fonte prioritariamente de carboidrato. Então, eu vejo, às vezes, muitas pessoas em dieta low carb que querem reduzir o carboidrato da alimentação e falando assim, eu vou fazer tal receita aqui que tem bastante quinoa, porque eu acho que quinoa é fonte de proteína baixa em carboidrato. Não, quinoa não é baixo em carboidrato. Dentre os cereais, dentre a família do arroz, do milho que ela está inserida, ela é uma das que mais tem proteína. Mas, ainda assim, tem muito carboidrato junto. Então, cuidado. Tá vendo, gente? Informação é poder. Eu tava lendo os comentários aqui, a primeira dama e a Simone estão me trollando aqui ao vivo, mas ainda bem que a Paula nem viu os comentários dela. Deixa quieto, Paulinha.
Ó, Acho vamos que eu vou lá. ter que voltar para ver. Uma outra pergunta sobre emagrecimento. A Alana mandou, inclusive a Alana se inscreveu hoje no programa Bora Correr. Alana, bem-vinda. A gente falou bem rápido hoje, mas eu vou falar mais com ela. A Alana mandou uma pergunta lá, já vou mandar aqui para a Paula direto. Quando o Ok. objetivo é emagrecimento, existe muita diferença na alimentação para os outros corredores, para os demais corredores que não estão buscando emagrecimento? Como é que a gente pode orientar quem está correndo para emagrecer e quem está Uhum. correndo porque só quer correr, não quer emagrecer? A alimentação Uhum. precisa ser muito diferente? Como que deve ser? Não necessariamente vai ser muito diferente. Qual é a grande questão? Independente até de ser corredor ou não, a grande questão é que se o objetivo for emagrecimento da pessoa, ela tem que entender que o objetivo dela vai ter que ser gerar déficit calórico ali no final da semana, no final do mês. Então, claro que quando você traz um volume grande de corrida para participar, fica muito mais fácil fazer esse déficit calórico, porque você está ali gastando também muito na sua corrida, então isso é maravilhoso. Mas no final, então, comparando dois corredores, né? Pessoas que estão correndo ali o mesmo volume, mais ou menos, na semana, tem o mesmo volume de treino. A pessoa que quer emagrecer, e claro, né, para ser uma comparação justa, estou aqui comparando pessoas que têm mesmas características, né? Vamos dizer que eles são duas Dois irmãos Anas. gêmeos, vai. Gêmeos Quem foi que idênticos. fez a pergunta mesmo? Foi a A Alana. Lana. Isso, digamos que são duas versões ali de Alana, com a mesma altura, mesmo peso e tal. Só que uma quer emagrecer, mesmo peso não, digamos. Uma está com sobrepeso e quer emagrecer, e a outra está com peso normal, mas ela tem o mesmo volume de treino e tudo mais. Bom, a Alana que está com sobrepeso, como ela objetiva realmente reduzir o peso dela, ela tem que se preocupar em fazer uma alimentação que é mais hipocalórica. Consequentemente, apesar de estar treinando o volume que ela está treinando, ela vai ter que estar atenta para reduzir no dia a dia dela ou um pouco do carboidrato ou um pouco da gordura que ela consome. Enquanto a versão de Alana, que está dentro do peso, que corre ali por hobby, tá, mas que não está interessada em emagrecer, ela pode manter a alimentação dela no nível calórico muito mais confortável e, quem sabe, até, dependendo do volume dessa corrida, né, realmente fazer consumos até de carboidrato, já que é o principal nutriente utilizado durante a corrida, muito maior do que a lana que quer emagrecer. Então, sim, tem essa principal diferença. Um corredor que ele não objetiva emagrecer, que ele só pensa ali em performance para cada vez correr mais, para cada vez estar mais solto ali na pista, ele pode soltar a mão, digamos assim, no carboidrato, ainda mais a depender do volume que ele está treinando, sem que isso gere qualquer coisa negativa ou impeça ele de qualquer coisa. Mas quando a pessoa está querendo emagrecer, se ela está correndo muito e ela começa a pensar muito em performance, ver, opa, se eu aumento o carboidrato aqui, eu treino muito melhor, é muito mais confortável para eu treinar. Mas às vezes isso vai estar levando a ela no final do mês a não estar chegando o resultado que ela quer de emagrecimento. Então, ela melhora super a performance, mas no final do mês ela não vê ali a balança diminuir. Então A tem que pessoa às vezes ter. se engana, né? É muito comum isso. O cara começa a correr, ele tem esse pensamento. Não, agora eu comecei a correr, eu estou gastando caloria pra caramba, minha alimentação tá liberada. Eu posso comer, cara, igual um dragão. Mas não, né? Porque senão você vai treinar bastante, vai gastar muitas calorias. Mas se você comer igual, primeiro, você vai empatar e tem gente que engorda correndo. Melhora a performance, melhora o fôlego, o cara sai do Uhum, zero e chega nos 10 quilômetros, beleza. Mas aí chega lá nos 10 quilômetros com 5 quilos a mais. Assim, caramba, eu tô muito uhum. melhor de saúde, mas tô mais gordinho. Por quê? Porque acha que a corrida é mágica, né? Pode comer o que quiser, e não é bem assim. E é interessante você ter Exato. comentado no caso da versão Alana, que está querendo, por exemplo, emagrecer, ela deve se preocupar em ter uma preocupação com as calorias, né? Talvez reduzir o Uhum, número de calorias e possivelmente a performance nesse caso vai cair. Mas não é a prioridade, gente. É isso que a Paula falou. Se a prioridade é emagrecer, a gente tem que abrir mão de uma coisa ou outra. A gente costuma dizer que uhum, assim, não dá para ter tudo. Tudo não terás. Então, assim, você quer ter um resultado maravilhoso de performance, velocidade, desempenho, a alimentação uhum, vai precisar de mais energia, o seu corpo vai precisar ou de mais gordura ou de mais carbo. E quando a gente quer emagrecer, a gente tem que se preocupar que esse combustível seja um pouco menor, para o seu corpo gastar uhum. mais e você emagrecer. E aí a performance não vai ser a mesma do cara que está comendo uma baita quantidade de carboidrato que está liberado para isso. Então a gente tem que ter essa Exato. clareza, né? Essa consciência também, né, Paulo?
Se a pessoa não quer reduzir porque aí a gente tem várias questões de adaptação do corpo também, né, Rodrigo? Eu sempre falo isso para as pessoas. Exemplo, a pessoa vai começar um protocolo mais de redução de carboidrato, por exemplo. Porque os dois principais protocolos, gente, para emagrecimento é reduzir carboidrato ou é reduzir gordura. A gente tem basicamente, ou pode reduzir um pouquinho dos dois. Mas assim, no fim das contas, a gente sempre vai fazer mais de um ou mais do outro. Então, a pessoa que quer reduzir os carboidratos, por exemplo, e ela está engajada numa corrida, está fazendo um volume bom de corrida, eu sempre alerto ela. Eu falo, olha, a gente vai reduzir os carboidratos, mas então fica de olho aí no treino, porque pode ser que nessas 2 primeiras semanas você sinta que a performance vai cair um pouquinho mais. E é muito isso, Rô, existe uma questão de adaptação também. Então, geralmente a pessoa quando reduz o carboidrato, ela vê nas 2 primeiras semanas que realmente a performance dela cai. Se ela faz um treino que ultrapassa, e tem muito isso também, qual é o volume de treino que você faz? A gente sente, as pessoas geralmente sentem a performance cair muito mais quando elas estão realmente falando de treinos bem mais longos. Quando é um treino mais curtinho, quando ainda não tá, a pessoa nem percebe tanto assim na performance, porque ela nem está exigindo tanto assim da performance dela, né? Mas quanto mais ela exige, mais ela começa a ver que existe realmente uma redução quando ela tira um pouco o carboidrato, quando ela reduz mais o carboidrato da alimentação. Mas às vezes é uma pessoa até que está muito engajada no treino, que não tem uma questão de resistência à insulina, que esse para mim é um dos fatores assim chaves para dosar o quanto eu vou colocar de carboidrato na vida da pessoa ou não, quanto eu vou estimular que ele coma ou não carboidrato. Mas digamos que a pessoa está basicamente com leve sobrepeso, está ali com 5 quilos a mais do que é o normal dela, então quer perder aí 5 quilinhos, provavelmente talvez ela nem esteja com a resistência à insulina, né, que alguém chama vulgarmente de pré-diabetes, e ela quer realmente continuar mantendo o máximo de performance. Nesse caso, eu converso com ela e apresento a possibilidade de fazer um plano realmente mais sequinho na gordura. E mantendo o carboidrato mais em cima, se ela gostar, se for adequado ao paladar dela, se ela curte aquele tipo de comida, talvez ela consiga até manter mais essa performance um pouquinho mais constante, sem ter tanta perda. Então é muito isso que você falou no início, sabe, Rodrigo? É essa coisa da pessoa saber, mas não coloca em prática. Às vezes eu acho que o profissional também, às vezes até ela pode realmente ter uma noção muito boa do que fazer. Mas às vezes o que está faltando para ela realmente conseguir colocar na prática é uma pessoa que fale a língua dela, que entenda o que ela precisa e que não seja aquela coisa. Gente, ela tá no Google assim, ó, dieta de emagrecimento. Vai surgir um monte de dietinha lá de 800 calorias para você seguir. Se você seguir, vai dar certo, não tenha dúvidas, vai dar certo. A grande questão é, aquilo que realmente te representa, encaixa com a sua rotina de treino, encaixa com aquilo que você enxerga como prazeroso na alimentação? Se não, você consegue fazer por 2 semanas e abandona. Não Aí você vai sempre vai ter funcionar. engorda e Não vai emagrece, funcionar. engorda e emagrece. Com certeza. Perfeito. Maravilha. Paula, você é muito professora. Obrigado. Mais uma pergunta. Quem mandou essa pergunta no Instagram foi a Vera. A Vera perguntou especificamente assim: o que devemos comer se a corrida for pela manhã? Então, a preocupação dela, acho que é o café da manhã ou de manhã. O que você indica aí? É meio Perfeito. grande essa pergunta, meio ampla, mas foi isso que ela colocou lá. O que Verdade. comer se a corrida for pela manhã? Eu acho que Vera deve ser do grupo de pessoas que acorda e vai correr, né? É aquela pessoa que já acorda na intenção de o exercício ser a primeira coisa do dia dela. E aí eu sempre vejo, a gente já discutiu isso em várias lives aqui, né, Rodrigo? Aí eu sempre vejo que é onde as pessoas mais têm dúvidas, se dá ou não para sair em jejum, se precisa realmente comer alguma coisa. Tem gente que se não comer nada passa mal. Tem gente que poderia não comer nada aí e fazer o treino ótimo, mas tem medo de não comer nada. Então, tem vários casos de pessoa, e eu não sei qual é o caso de Vera. Mas aí, Vera, falando amplamente aqui, você tem várias opções. Peraí, algumas poucas opções. Vou resumir o negócio. Primeira delas, existe sempre a opção realmente do treino em jejum. Isso se no dia anterior você fez uma alimentação boa, botou lá suas pinceladinhas de carboidrato, acordou com seu glicogênio cheinho, a depender do volume de treino que você vai fazer, se não for um longão, vai correr mais de 1 hora e meia. Se não for isso, dá para você ir em jejum numa boa e você provavelmente não vai notar queda de desempenho. Por que eu digo provavelmente? Porque aí realmente entram as individualidades, e se a pessoa às vezes, ai meu Deus, mas eu tenho, enfim, se o clima está muito quente, eu tendo a passar mal, se eu não comer nada, minha pressão cai. Tem mil coisas que a gente teria que levar em consideração, mas o que eu posso dizer pela maioria das pessoas, e a maioria das pessoas responde muito bem a um treino mais curto, mesmo que seja de mais alta intensidade, sendo executado de manhã em jejum, exatamente por ter as reservas lá
totalmente intactas da noite anterior, tá certo? O seu glicogênio muscular vai estar lá intacto. O jejum de manhã não é bem-vindo se a pessoa comeu mal à noite, ou se ela não comeu à noite. Aí o jejum não é bem-vindo, porque ela já vai estar com um déficit muito grande, né? Exatamente. A gente não precisa necessariamente nem falar na noite, mas realmente no dia anterior. E exemplo, e tudo isso depende, pra você ver, depende também da atividade laboral da pessoa. Eu lembro muito, tem um aluno nosso, que tanto é do Comer e Treinar, que já era da família Bora Correr e entrou para a família Comer e Treinar, e que é a Dilson. E Ô, a Dilson, quando eu Gilson, pude gente conhecer, boa. pois é, eu pude conhecer a Dilson pessoalmente, a gente estava falando lá, e a gente estava falando das particularidades e tal, e aí que me veio a luz até que eu precisava ajeitar algumas coisas no Comer e Treinar, que ele falou, Paula, minha atividade ali de trabalho laboral é extremamente puxada, então assim, eu tinha que aumentar as calorias do planejamento que você propôs para os homens e tal. Aí eu falei, cara, porque a gente às vezes acaba imaginando, caindo na besteira, né? De achar que todo mundo vai ser um padrão muito mais sedentário, Trabalhando no do dia a escritório, dia. home office. Exatamente. E não, tem gente que ali pega pesado no dia a dia, que mexe muito, que carrega peso. E é óbvio que essas pessoas, então, digamos, se é uma pessoa como essa, por exemplo, e aí ela passou o trabalho inteiro, comeu ali o seu carboidratozinho mais ou menos nas refeições, mas passou o dia inteiro ali puxando, carregando peso, etc. E às vezes chegou esgotada em casa e foi dormir, sem comer nada. Pô, essa é uma pessoa que provavelmente acorda no dia seguinte, ela vai precisar de alguma coisa, dependendo de qual seja a intensidade do treino dela. Porque, na verdade, a própria atividade laboral dela, né, o próprio trabalho dela já sugou boa parte desse glicogênio muscular. Então, Vera, é isso, depende de quem você é. Mas se você, digamos, é mais tranquilinha, mais sedentária, à noite tem a possibilidade de comer ali, no dia seguinte você não precisa de nada, você pode sair em jejum, é uma possibilidade se você aceita bem isso. Mas aí, se você, por qualquer motivo, não passa bem treinando em jejum, eu diria que se você tem muito pouco tempo entre comer e treinar, aí a ideia é você trabalhar com uma fonte que seja muito rapidamente digerida e absorvida. O que eu costumo passar para os pacientes é água de coco, uma porção de fruta, um pedaço de raiz ou tubérculo cozido. É aquele mínimo suficiente, e leia mínimo, principalmente se você quer emagrecer. Então, é o mínimo suficiente para você sair e correr bem. Por que tem que ser algo muito simples, basicamente fonte de carboidrato? Ou se quer, se está fazendo dieta cetogênica, por exemplo, que eu não vou entrar em detalhes porque não é o objetivo hoje, mas quem faz sabe. Se está fazendo dieta cetogênica e não quer usar carboidrato, usa triglicerídeos de cadeia média, que é um suplemento que a gente consegue comprar lá em casa de suplemento. Por que carboidrato ou TCM? Porque são muito rapidamente digeridos e absorvidos. E aí você, em questão ali de 20, 30 minutos, já vai conseguir começar a treinar sem se sentir pesado, sentir que tem alguma coisa ali a ser digerida e que não está conseguindo. Ou seja, a gente, às vezes, comer, se a pessoa não consegue dar um tempo mínimo entre comer e treinar, é mais prejudicial do que benéfico. É horrível você treinar com alguma coisa ali dentro do Você estômago. fica ali falando com aquela comida, né? Arrotando aquela comida, tendo Perde náusea, performance. né? A dizer a performance acaba, né? Acaba com o treino. Paulinha, falando ainda em comer de manhã, teve uma outra pergunta no Instagram sobre café da manhã. A pessoa escreveu assim, ó, passo mal com leite, não gosto de chá, acho o café muito forte. O que eu poderia beber pela manhã que fosse mais prático? Tem esse detalhe ainda. Ó, vou repetir para você ir pensando aí, ó. Passo mal com leite, não gosto de chá, acho o café muito forte. O que eu poderia beber pela manhã que fosse mais prático? Acho que a pessoa não quer nem ter o trabalho de preparar nada, não sei. Toma água? Essa pessoa, ela tá pedindo assim que eu diga, beba suco. Eu sei que ela tá pedindo isso, porque água, assim, Suco em de teoria, caixinha. é. Ela tá pedindo que eu diga beba suco para ela, porque de todas essas opções, ó, se ela vamos dizer que ela deve ter talvez uma intolerância à lactose ou por qualquer motivo não goste ali dos laticínios, né? Eliminou leite, imagino que iogurte talvez nem seja uma opção também. Então, se ela não gosta de chá e café, isso eu estou falando aqui com pensamento, Rodrigo, porque eu sei que muitas pessoas também que te seguem, né, e tal, e fazem o Bora Correr, elas estão de olho no emagrecimento. Então, meu raciocínio sempre vai para o lado do emagrecimento também. E é fato, mais da metade está buscando isso. Exato. Então, assim, se é uma pessoa, primeiro, se ela não está nem aí para o emagrecimento, está bem com peso, etc., suco, ótima opção. Pode ser pronto? Pode. Um suco de uva integral, por exemplo, que é só fruta e acabou, é uma ótima opção, riquíssimo em antioxidantes, muito bom para a saúde. Entenda, só é uma bomba de carboidrato. É lotado, é açúcar, assim, 200 ml você tem
40 gramas de carboidrato é muita coisa. Então, assim, mas é o açúcar da fruta. E é açúcar. É açúcar como qualquer outro, tá certo? Então, para quem quer emagrecer, se é o caso dessa pessoa e ela não gosta de chá, de café, que realmente seriam as opções menos calóricas e que mais no popular, né, culturalmente agrada as pessoas no café da manhã, eu diria, pega uma. Tem as bebidas vegetais também, mas assim, eu particularmente não sou muito fã do paladar. Tem leite de castanha, leite de amêndoas que ela poderia até usar para fazer uma vitamina, se ela quisesse, pode ser uma opção. Mas prático, para ela não precisar sujar o liquidificador, seria suco. E aí, só o que eu diria? A depender realmente do seu objetivo, se é emagrecimento, dilui ao máximo esse suco. Pega 2 dedos de suco de uva e ó, água para complementar os 200 ml, pelo menos, que você colocaria, tá bom? Dilui bastante esse suco em água. Show de bola. Paulo, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal minha. Diz aí. Porque eu sou um cara guloso, comilão, assumido, adoro comer. Acho que quem não gosta. Acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer exercício. Porque quando eu era criança eu era gordinho, né? Fui na adolescência, comecei a emagrecer, comecei a jogar basquete, comecei a correr e tal. Mas o DNA do signo de touro aqui não saiu de mim, né? Eu sou guloso, né? Adoro comer massa, adoro comer carboidrato, adoro comer doce, adoro comer pizza e tal. E aí a gente está numa fase da vida ou do treino que você quer comer, mas você não quer engordar, né? Não estou fazendo uma alimentação para emagrecimento, mas eu também não quero extrapolar. E de vez em quando eu quero ali comer um lanche, uma coisa fora de hora, uma pizza. Agora vamos pensar na pizza, que eu gosto de pizza, minha família gosta de pizza. E de vez em quando a gente pede, né? Não sei se na casa da nutricionista tem pizza, né? Na casa do professor de vez em quando tem. Mas enfim, qual é a menos pior opção para quem está buscando, não vou dizer emagrecer, se você quiser emagrecer, você fala assim, não come pizza, né, cara? Você quer emagrecer. Mas para não chutar tanto o pau da barraca, não engordar, existe uma pizza menos pior para escolher o sabor? Ah, vou comer uma pizza de pedir uma pizza de abobrinha, ou eu peço de calabresa, ou eu peço só de queijo. Tem um pouco disso ou tipo, Rodrigo, cala a boca e não come pizza? Não, aí, Rô, eu vou te dar uma opinião. E até foi legal você ter falado isso especificamente de E eu pizza, tô certo? falando de mim, tá? Não tô falando de ninguém, não. Essa aqui foi minha mesmo. Aham. O que é que eu diria para você, Rodrigo? E tenho certeza que você talvez já faça isso na sua alimentação. O que eu acho é, se pizza para você é uma exceção, se pizza não representa o padrão das suas refeições no dia a dia, o que eu te diria é, pega a pizza que você gosta, pô. Nesse momento da sua exceção, você vai ficar lá, acho que é melhor uma pizza de abobrinha para dar uma diminuída. Não, pô. Gente, é o que eu digo até. Eu falo, sempre converso com meus pacientes, eu falo, gente, eu sou louca por sorvete. Então, certamente aqui em São Paulo, em um dia ensolarado, fora da quarentena, né? Vocês vão me ver lá numa fila da sorveteria, provavelmente uma boa sorveteria, por favor, artesanal, que selecione bem esses ingredientes. Mas fato é, vai lá me ver comendo uma bomba de gordura e açúcar que é sorvete. E aí, eu direto recebo essa pergunta, né? Ah, Nutri, mas aí você deve preferir aquele sorvete de fruta, né? Aquele De sorvete com base limão. de água, de limão, diet. Eu falei, gente, não. Sorvete é a minha exceção. Então, quando eu vou tomar sorvete, que é uma vez, sei lá, cada 15 dias, tem mais de 40, né? Tem 2 meses que a gente tá na quarentena. Quanto tempo tem de quarentena? Eu já me perdi. Tem tudo isso aí Ah, que eu não tem tomo uns 2 sorvete. meses já, né? Tem Pois bastante é, porque eu não tempo, é. tenho comprado sorvete para casa. Mas fato é, quando eu vou tomar sorvete, eu tomo o que eu quero tomar. Se eu gosto de doce de leite, pistache, chocolate, é isso que eu vou escolher, entendeu? E até eu queria falar de um ponto específico, já que você tocou em pizza especificamente, Rô, porque essa semana eu recebi um e-mail de uma paciente minha e ela até tirou foto e tal de uma pizza low carb que ela comprou. O objetivo dela era emagrecer, né? E ela falou, Paula, me assustei com a quantidade de gordura dessa pizza. Isso é normal para um produto low carb? E isso é uma coisa, olha, que eu falo com todos os meus pacientes. Gente, muito cuidado com essa coisa de produtos de padaria, docinhos low carb. Muito cuidado com essas preparações, que em teoria elas são feitas para imitar algo que tem muito açúcar ou que tem muito carboidrato, como é o caso da massa de trigo, ali, tradicional pizza. E, na verdade, ela é feita com uma outra receita, com outros ingredientes, para virar uma versão com baixo teor em carboidrato. No momento em que uma pessoa se propõe a criar o rótulo low carb para algum alimento, ela não está nem aí com a quantidade de gordura que ela vai adicionar. E aí, geralmente, nessa massa vai um monte de parmesão, vai
creme de leite, manteiga, porque o que a pessoa quer é, bom, tirando o trigo, o que é que eu vou colocar no lugar que fique gostoso, que minimamente dê uma textura talvez parecida. Fato é, numa pizza, uma pizza brotinho, digamos assim, aquela pequenininha, individual, tinha, meu Deus, eram quantas calorias? Eram perto de 400 calorias, porque tinham 45, se eu não me engano, gramas só de gordura. E eu falei para ela, olha, quase 400 calorias é um prato de arroz, feijão, carne, salada, legume. É um prato quase seu de almoço. E olhe, você provavelmente vai acabar essa pizza e talvez você não se sinta tão saciada, ainda queira comer algo mais do que se fosse um pratão de comida de refeição. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses produtinhos low carb, gente. Não caiam nessa armadilha que é confeitaria e produtos de padaria low carb. Muito cuidado, mas claro até. Eu acho que a gente tem que mais é que incentivar as empresas que fazem isso. E para mim, por que tem que incentivar? Porque existe um grupo específico muito importante de pessoas que precisam desses produtos. Diabéticos. Então, o diabético, às vezes, ele vai estar lá dentro do peso dele, ele pode comer tranquilamente uma pizza que é desse tamanho e que tem 400 calorias, 300 calorias, Tem sem muita problema. gordura, mas não tem o açúcar, né? Porque para ele, para a saúde dele, o que importa é a redução de carboidrato. Então, sim, existe um público para esse tipo de produto, mas não é o público de emagrecimento. Muito cuidado com cada... Olha o rótulo, lê a lista de ingredientes, lê a tabela nutricional para ver se aquele negócio não está explodindo de gordura, porque aí certamente não vai te ajudar a emagrecer. Paulinha, 1000 vezes obrigado por você estar aqui. O tempo voa com você. A gente já está aqui há mais de 40 minutos. Eu sei que a Paula tem 1 milhão de coisas para fazer. Eu tenho que falar com 500 milhões de alunos agora que estão se inscrevendo neste momento no programa Bora Correr. Obrigado mesmo pela sua generosidade. Só um recadinho rápido antes da gente encerrar. A gente abriu as inscrições do programa Bora Correr hoje. Tem um bônus. Vou falar um palavrão. Paula, fecha o ouvido. Tem um bônus foda da Paula Mello chamado Nutris Run. Nutrição para corredores é um programa online de nutrição voltado para corredores. E quem se inscrever no programa Bora Correr hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, se estiver vendo gravado, desculpa, hoje, 11 de maio, até meia-noite, ganha de graça, de grátis, o Nutris Run da Paula Mello. Então, todos os alunos que se inscreveram hoje ganharam o Bora Fortalecer, ganharam o Nutris Run, e a gente está montando o Bora Treinar em Casa, com todas as aulas que a gente tem feito em casa, um pacote de exercícios em casa. Então, galera, não perde tempo, se inscrevam. Ó, a gente olhou até agora, faltavam poucas, sei lá quantas vagas para fechar. A gente estava com mais de 80% de todas as vagas da semana feitas hoje. Então, assim, tá surreal, tá muito legal, a gente está muito feliz com o resultado. Agradecer a todos os meus alunos novos. Um dos alunos novos está aqui, que mandou pergunta, foi a Alana, e tem mais um monte aí que a gente está falando hoje durante o dia. Mas se você quiser, ainda dá tempo, é hoje. Ainda são 20 para as 8 da noite. Até meia-noite, ganha o Nutris Run. Leva praticamente a Paula Mello junto com esse conhecimento todo de alimentação voltado para a corrida. Ai, obrigada, Rô. E ó, eu queria então só complementar, né, que o Nutris Run realmente, ele foi um programa que eu dediquei muito esforço, então ele está todo redondinho. Ele é um programa voltado tanto para emagrecimento quanto para performance. São 2 programas diferentes, na verdade, né, Rô? Para emagrecimento e para quem quer performance esportiva, porque por tudo que a gente falou aqui, deu para ver que são coisas diferentes. Quem quer performance sempre vai ter ali calorias um pouquinho a mais, carbo um pouquinho a mais. Quem quer emagrecimento, provavelmente isso um pouquinho mais controlado. Então, foram 2 programas diferentes para cada um desses objetivos, todo voltado para a parte de pré, pós e intra-treino. Então, perguntas como a de Vera, por exemplo, eu acordo de manhã cedo, o que é que eu faço? Tem toda a explicação lá no Nutris Run, porque eu divido realmente pensando na pessoa que iria treinar em vários momentos do dia. Então, eu falo se a pessoa vai treinar de manhã, como ela deve se comportar, o que é que ela pode escolher. Tem vários PDFs super bacana lá que mostram exatamente todas as possibilidades de alimentos que você pode combinar, tanto no pré quanto no pós-treino. É um programa que eu tenho muito, de verdade, muito orgulho. E eu tenho muito orgulho... Eu também tenho muito orgulho do Nutris Run, é muito bom. De verdade, eu tenho muito orgulho de dar ele dentro do programa Bora Correr, porque desde que eu fui para o Bora Correr Experience, que realmente a família Bora Correr também agora mora no meu coração também, e são pessoas que estão sempre participando também das minhas lives. Acabaram que boa parte dos seguidores de Rodrigo hoje também são meus seguidores, gostam lá dos materiais que eu posto.
Então, de verdade, gente, é o que a gente estava falando no início, é assessoria, né? Então, é você ter uma assessoria de qualidade. E lembrando que da parte do NutrisRun, que é a minha parte, qualquer pessoa, se vocês têm dúvidas aí, então vira e mexe, eu estou falando com os alunos do Bora Correr, exatamente porque eles enviam dúvidas por e-mail para mim. E se você fica com qualquer dúvida nessa parte, né, que o programa tem em relação, que é a parte de pré, pós e intra-treino, manda e-mail para mim realmente, que eu vou ficar super feliz em responder. Então tem toda essa parte de assessoria também. A gente não dá o assunto e deixa o aluno largado, não, né, Ru? Ah, não, a gente não faz isso, a gente adora. Primeiro que a gente adora a gente, né? A gente somos seres humanos que gostam de seres humanos. Eu vejo às vezes algumas pessoas assim, ah, não, eu tenho muito amigo que tem produto online, eu conheço muita gente do marketing digital e tal, que fala assim, ah, não, eu vendo meu programa, não quero nem falar com ninguém, tá lá, o cara se vira. Eu falo, gente, o meu é o contrário, eu dou meu WhatsApp pessoal para cada aluno. Os caras falam assim, você é louco? Eu falo, não, cara, eu adoro fazer isso. Eu adoro falar com cada aluno, adoro receber o depoimento deles. Eu choro, você sabe, a Paula sabe. Às vezes eu escuto um áudio de um aluno meu e começo a chorar. Eu falo assim, amor, escuta isso. É, a gente gosta da transformação das pessoas, né? Do resultado, das pequenas vitórias e um monte de outra coisa. Ah, tem uma pessoa perguntando, o recado da primeira dama aqui, o meu ponto eletrônico que estava aqui. O pessoal estava perguntando do Nutrição, o pessoal que já comprou o Bora Correr hoje, falou, cadê esse programa tal? Todos os alunos que se inscreveram, que se inscrevem hoje, até meia-noite, vão receber por e-mail, tá, gente? Vão receber um link novo, um programa mesmo. Não é acoplado ali dentro do Bora Correr, não é uma aula que você vai receber, não. É um programa mesmo, você vai receber um e-mail certinho, login, senha para acessar, tudo certinho. Fiquem tranquilos, tá bom? É isso. Paulinha, obrigado. Dá o seu recado final para a turma aí. Obrigado pela sua generosidade mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, Rodrigo, de verdade, sempre é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que, enfim, a nutrição e atividade física realmente são assuntos que são extremamente complementares. Um não pode viver longe do outro. Então, na verdade, estou sempre aqui para o que você precisar. Pessoal aí que mandou perguntas, muito obrigada. E se vocês têm interesse, né, em falar sobre nutrição, vi Simone aqui, que é minha aluna também, minha aluna paciente, hoje ela é tudo. Simone aqui falando assim, não, o conselho agora já liberou, então desculpa, Rodrigo, usar seu espaço aqui, seus seguidores. Fica à vontade, por favor. Para dizer que, gente, estou atendendo online, tá bom? Então, pessoas que não moram em São Paulo, que não moram no Brasil, estou atendendo online. É só ir lá no meu perfil e buscar saber as informações, tá bom? Sigam a Paula no Instagram, mandem mensagem direct, ela atende online. Gente, a possibilidade da internet hoje é tão boa. Paulinha, hoje entrou uma aluna no programa da Nova Zelândia, entrou outra de Portugal. Bora Correr tá em 16 países. Cara, é surreal, né? E tudo online, tudo funciona online, Instagram online, WhatsApp online, Telegram, tudo funciona. Então, não deixem de fazer os atendimentos com vocês, com a Paula, com o Rodrigo, com o profissional que vocês precisam. Não dê a desculpa para não ter o resultado que vocês querem. Vamos atrás do resultado. Não vamos esperar a quarentena passar, não, para atrás de resultado. É isso aí. Paulinha, obrigado. Valeu. Vou te desconectar. Valeu. Obrigado do fundo do coração. Valeu mesmo, tá?